Discipulado na vida. Atos 22, 1 a 21, compartilhando nossos testemunhos. Vamos perceber como Paulo testemunhava a partir daquilo que ouvia de Deus, porque sua vida é um testemunho da obediência dele àquilo que ele ouvia de Deus. Ele está diante de uma multidão. Atos 22, 1 a 21 começa dizendo que essa multidão está enfurecida. E então agora Paulo pede para dirigir a palavra a essa multidão. E Paulo intencionalmente começa a criar pontes entre ele e essa multidão que está ali. É interessante, ele começa a falar primeiro em hebraico, começa a dizer pais e irmãos, criando pontes de identificação, e fala de que ele também é zeloso para com o mesmo Deus e o mesmo zelo que eles têm. Com isso, então, Paulo ganha a atenção deles e consegue continuar sua fala. Quando vamos testemunhar para alguém, vai fazer sentido para essa pessoa que nós estamos falando para ela, se o que nós estivermos falando estiver conectado com uma curiosidade dela, uma pergunta dela, uma necessidade sentida que essa pessoa tem. Então, muitas vezes, nós precisamos primeiro despertar nas pessoas curiosidade para aquele assunto da fé cristã que queremos testemunhar para elas. E com isso, se conseguimos identificar alguma ponte da nossa vida com a vida dela, ajuda muito. Talvez se entendemos que ela está num processo de vida semelhante a algum processo que já vivemos ou estamos vivendo, mas precisamos criar uma ponte que nos identifique com essa pessoa. Pode ser que esse elemento ponte seja a mesma curiosidade que essa pessoa tenha, ou o processo de vida que ela esteja vivendo e que eu esteja vivendo, que ela possa se identificar criando uma ponte comigo. Então, Paulo relata em seu testemunho que as suas atitudes, aquilo que é a sua vida, aquilo que ele está fazendo e do qual ele está agora sendo acusado como erro, é resultado do que ele mesmo tem tido de experiência com Deus, do que ele mesmo tem tido com Deus, de caminho com ele. E agora é importante entender isso, porque nós vamos ver que o relato dele nesse testemunho evidencia o relacionamento de Paulo com Deus. Antes, Paulo, ele diz que servia com zelo a partir da interpretação dele das leis dos antepassados. Agora, Paulo ele serve com zelo, e do qual então agora ele é acusado, a partir do que ele mesmo tem ouvido de Deus, a partir daquilo que ele mesmo tem entendido de Deus, como ele deve servir e a partir de quem Deus é e se revelou a ele. Nesse texto que temos aqui de Atos 22, isso fica evidente na maneira de como Paulo relata a conversa dele com Deus. Olha só, Atos 22, 7, pode acompanhar, diz que Deus faz uma pergunta a Paulo: por que me persegues? Deus não chega dizendo, eu sou Deus, você fez isso, você fez aquilo, mas Deus faz uma boa pergunta para Paulo. E é isso que nós precisamos aprender com Deus, a fazer boas perguntas. E com esta pergunta, Paulo devolve para Deus uma pergunta, Atos 22, 8, ele responde, Senhor, quem tu és? Quem você é? E ao que Deus responde, olha, Deus pergunta, Paulo responde com uma pergunta, Deus responde para Paulo. Então dizendo, eu sou esse Jesus Nazareno que você está perseguindo. Mas continua em Atos 22, 10, Paulo pergunta então para Deus dizendo, Senhor, que devo fazer? E no mesmo versículo diz, e o Senhor me disse. Que lindo! Paulo pergunta, agora o Senhor responde para ele. Mas não termina aí nesse encontro, quando Paulo relata o encontro dele. Em Atos 22, ainda no versículo 18, quando ele já está em Jerusalém, ele diz, eu vi o Senhor, ele me disse,
O relacionamento de Paulo com Deus era de tal maneira que ele conversa com Deus. Deus me disse, ele me disse. No versículo 19 de Atos 22, Paulo diz: eu respondi ao Senhor. Que diálogo maravilhoso, que conversa entre o Senhor, entre um pai e um filho, entre aquele Senhor e a quem está ali servindo a ele, o amado Senhor. Paulo está diante dele. E no versículo 21 de Atos 22, de novo Paulo diz: mas ele me disse, vá. Então, a obediência de Paulo está baseada no que ele ouve de Deus. O relacionamento de Paulo com Deus é de tal maneira íntimo que ele conversa com Deus. Deus pergunta, Paulo responde, Paulo pergunta, Deus responde, Deus diz, Paulo confirma. Então fica claro que Paulo iniciou um relacionamento íntimo com Deus, onde Deus faz perguntas, Paulo responde, Paulo faz perguntas, Deus responde. Então a base da obediência do Paulo é o que ele ouve de Deus. E o seu relacionamento com Deus possibilita que Paulo ouça a Deus. Então é um relacionamento vivo. A maioria das pessoas lê a palavra de Deus sem entender. Ouvir o que o Espírito diz, ouvir o que o Espírito diz, sempre traz mudança, sempre traz transformação. O verdadeiro discípulo, ele tem ouvidos para ouvir, para ver, para ouvir e ver o que o Pai está fazendo. João 5, 19, 20, o filho não pode fazer nada de si mesmo. E o verdadeiro discípulo, ele não vai ao culto ou ao seu encontro do grupo apenas para ouvir Deus. Ele vai ao culto, ao seu encontro, porque ele já está ouvindo Deus, porque ouvir Deus faz parte de sua vida de fé, assim como fazia parte da vida do Paulo. Então, o verdadeiro discípulo não lê simplesmente a Bíblia, mas ele ouve Deus por meio da palavra, porque esta palavra é viva, é eficaz para transformá-lo, é eficaz para capacitar ele para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16, 17. E é nessa perspectiva, então, que a maior obra da nossa vida é revelar Jesus para as pessoas, é mostrar Jesus em nossa vida por meio da nossa obediência, por meio da nossa transformação. E é esse processo que nós vivemos nossa vida mostrando Jesus para os outros. Mas como esse processo acontece? Conosco aprendendo a ouvir Deus por meio da palavra, a ouvir Deus falar conosco. Bem, você também precisa e pode perceber essa dinâmica de ouvir Deus na vida de Jesus, no ministério de Jesus e dos seus discípulos. Em Mateus 28, nos versículos 11 a 15, nós vamos perceber que as autoridades religiosas, os soldados, o governador, todos estão em Jerusalém num movimento de esconder a ressurreição de Jesus. Contrataram soldados para mentir, que os discípulos tinham roubado o corpo, tentando se proteger. Eles estão fazendo um movimento de ficar em Jerusalém e ir contra a verdade da ressurreição. O versículo de Mateus 11, o versículo 16, começa com uma palavra que no grego, ou no original, está ali, diz porém. O que vem depois desse porém? Porque esse porém, ele vai indicar um contraste com o que vem antes. Antes vem essas autoridades ficando em Jerusalém. Agora o versículo diz, porém os discípulos, quer dizer, os discípulos vão numa outra direção. Eles não ficam em Jerusalém, eles não estão nessa confusão. Eles vão para a Galileia. Mas as autoridades estão ali permanecendo em Jerusalém. Por que os discípulos vão em outra direção? Por quê? Porque eles ouvem a Jesus, o mesmo como Paulo. Eles ouvem a Jesus, eles ouvem a voz de Jesus. Porque Jesus havia dito que para eles irem a Jerusalém, a Galileia.
Primeiro eles vão para Galileia, como Jesus ordenou. Depois Jesus ordena, fiquem em Jerusalém. E depois eles recebem o Espírito Santo e eles ouvem, vão até os confins da terra. Eles ouvem. A obediência dos discípulos é porque eles ouvem. Mas isso começa bem antes. Começa no relacionamento deles com Jesus, no ministério de Jesus com eles. A autoridade de Jesus está baseada na autoridade que o Pai deu a Jesus. Jesus ouvia a voz do Pai. Em João 5, 19 e 20, que já citamos, nós percebemos que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Então Jesus deixa esse modelo para os discípulos. O modelo de que ele ouve ao Pai. Os discípulos veem isso, como Jesus sai de madrugada para ouvir ao Pai. Faz parte da vida de Jesus. Os discípulos têm um modelo de seguir, o modelo de ouvir a voz do Pai. Por isso Jesus vai dizer em João 15, que ele nos chama de amigo, porque ele nos deu a conhecer aquilo que ele ouvia do Pai. Que maravilha quando em João 15 Jesus diz que ele nos convida de que nós devemos permanecer nele, que a sua palavra deve permanecer em nós e que isso é um processo de discipulado. Assim nós vamos dar frutos que permanecem, porque estamos ligados à videira. E ligados à videira nós temos um relacionamento onde ouvimos a Jesus. Então Jesus discipulou pelo modelo. Os discípulos viam como ele ouvia o Pai. E ele diz que assim como ele permaneceu no amor do Pai, assim nós devemos permanecer no seu amor. Assim como ele ouviu ao Pai, assim nós também devemos ouvir. Então a autoridade de Jesus, ela está baseada na autoridade que o Pai deu a ele. E Jesus tinha autoridade e os discípulos sabiam disso, porque ele podia agora, com sua vida, comprovar que ele ouvia ao Pai. Paulo pode dizer agora àquela multidão, eu ouvi a Deus e obedeci a Deus. Em Atos 26 ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Então o testemunho de Paulo aqui é o testemunho de uma mudança profunda de vida que começa com o ouvir Deus falar consigo. O nosso testemunho e o que queremos vivenciar nos grupos de discipulado acontece a partir daquilo que nós temos ouvido de Deus nos inquietando e juntos como grupos ouvimos Deus falar conosco e os processos de transformação que queremos viver em nossa vida como um processo de discipulado, de crescimento intencional a partir do que temos ouvido de Deus. Então, bem-vindo a esse processo de crescimento. Bem-vinda a esse tempo intencional, onde Deus mesmo quer investir em sua vida por meio de um processo de discipulado. Vamos caminhar juntos. Um grande abraço.